Olá a todas. Hoy en nuestro podcast vamos hablar de um tema simplesmente simple. Literalmente vamos falar sobre a simplicidade da vida cristiana. Eu estou aqui com Edges. Olá, como está? E tudo é muito simples, não? Sí. Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Sus enseñanzas. Suas son enseñanças, simples. a fé é simples. E quando nós outros seguimos esta simplicidade, percebemos uma tranquilidade, uma paz para segui-lo. Pero quando uno se aleja desta simplicidade, seguramente uno empieza a ter uma vida cristiana llena de frustrações, de medo, de ansiedade, de conflitos. E aqui estamos porque nós vamos ressaltar, assim se diz? Resaltar. Sim, as buenas obras que vêm de uma simplicidade, porque nós não podemos olvidarmos que essa simplicidade que vai trazer de verdade o resultado que uno necessita, porque nós percebemos isto em nossa vida. Quando nós estamos diante de uma situação, basta lermos a Bíblia que encontramos o quão simples esta palavra nos ensina, nos acalma y cambia la situación. Y quizás hasta la persona dice, ay, yo ni voy a empezar ahora, no estoy lista para empezar una vida con Dios porque tengo que prepararme. Porque ella tiene en su mente que vivir con Dios es una cosa así muy elaborada, ¿no? Muy difícil. Yo tengo que prepararme para eso. Y no, en realidad es ella venir como ella está. Sí. De la manera que ella está, Dios te espera y es así que Él te quiere recibir en el cielo. Y ¿no? todo es tan simple que una criança é capaz de compreender, um ninho é capaz de compreender o que a Escritura diz, né? O próprio Senhor Jesus dando exemplo em várias prédicas que ele já lo hizo, não? E que serve como exemplo para nós outros hoje, quando ele vai falar com os pescadores, que ele usa o exemplo da rede, que o reino de Deus é como, não? É comparado com a rede que agarra vários peces de vários lugares, ou seja, é alcançável a toda a gente. Quando ele habla com os agricultores, que habla a parábola de sembrador, ¿verdad? Usaba las parábolas, ¿no? Exacto, para enseñar. Con ejemplos diarios que ellos vivían para que pudieran entender, ¿no? Y a veces uno se complica tanto y piensa, no, yo necesito primero, como Tai decía, cambiar esto para recién poder acercarme más a Dios, poder tener una experiencia con Él. Ah, no, primero yo tengo que, o sea, no conseguí todavía perdonar, entonces necesito primero trabajar en eso para que recién pueda pasar otra cosa. Y hablando de eso, yo me estoy recordando ahora de mi experiencia, ¿no? De el Espíritu Santo, y a mí me pasaba eso. Cuando yo buscaba el Espíritu Santo, yo me acuerdo que para mí era el Espíritu Santo algo como muy inalcanzable, como eso va a pasar conmigo, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo yo voy a recibir el Espíritu Santo? Y yo pensaba, escuchaba las experiencias, lo que hablaban de, no, vas a sentir un gozo, vas a sentir esto, va a pasar esto. Y a veces uno es como que se llena de reglas. Se llena de reglas en un protocolo. Exactamente. Tiene que ser exactamente así como el pastor está hablando. O como le pasó a las demás personas, y uno a veces se complica porque quiere vivir la experiencia de otras personas y acaba que no pasa eso con uno, ¿no? Y yo demoré en recibir el Espíritu Santo justamente por eso, porque no conseguía, quedaba pensando cómo va a ser, hasta que un día escuché una prédica, el obispo dijo así, el Espíritu Santo se recibe por la fe, es por la fe, si usted cree hoy, usted recibe el Espíritu Santo. Y fue ese día que yo entendí, no necesito solamente creer. Sí. Y el Espíritu Santo. Não há protocolo. E é tão simples como nós estávamos falando no início, que basta que uno busque na palavra de Deus o que a palavra ensina a este respeito, sobre esse tema. Que uno tenha sede. Se uno tem sede e busca, uno vai receber. Hoje, se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, depois, pero vai chegar este dia, porque uno está sendo exatamente o que a Bíblia ensina. Então,
mira como é simples. Descomplicar tudo isso, como nós temos em nosso podcast, né? Donde ser mulher, não é complicado, porque a Bíblia e a palavra é muito simples. Eu marquei uns temas para que nós possamos falar, hasta porque, mira, eu tenho uma idade, tive o problema da menopausia e às vezes me dá como se fosse como se diz? Um blanco. E hasta nisto podemos citar a simplicidade, porque se és uma outra pessoa quizás pense assim, eu não posso, eu sou incapaz, eu não vou fazer isto, mas é simples, apunta, leia e ok, e está. Então não passa nada, nós necessitamos buscar soluções simples, é isto. Então vamos, eu quiser falar sobre, por vezes nós escutamos pessoas dizendo na igreja, mira, eu venho na igreja malos testemunhos e isso me hace sentir confusa, triste, injusticiada. Que hago? E se põe realmente confusa com esses malos testemunhos. Pero a Bíblia habla sobre isto. Então, o que uno tem que fazer quando uno mira uma pessoa que dá, quizás, malo testemunho? O próprio Senhor Jesus habla, mirar para o alto. ¿De dónde viene mi socorro? Tan simple. No, y así como esa persona ve malos testimonios, ella también ve buenos. Solo que a veces nuestra humanidad nos hace quedar apegadas a lo que es malo, a lo que hablamos hace en el último podcast, que es algo que nuestra carne nos pide. Exacto. Sí, solo que tenemos buenos ejemplos, incluso en la Biblia. En la Biblia. Y saber alto. que todos en la iglesia pasan por fases, né? Quizás esta persona que deu um malo exemplo estava em uma fase aún de liberação, de ter sua experiência com Deus, verdade? Então, quando uno aprende também, através da palavra, mirar hacia el alto, ou seja, mirar Jesus, mirar o nome que está sobre todos os nomes, não? Que aí ela vai ter um bom exemplo em todo, né? Muito simples, não? Muito simples. E nós costumamos alabar na igreja aquela canção que habla mirar somente a ti. Mirarte solamente a ti. Pues temos que praticar isto, não? Sí. Não são simplesmente letras. No es simplemente cantar, es vivir lo que cantamos, es vivir lo que leemos, es vivir lo que escuchamos sobre la palabra, ¿no? Porque a veces es fácil, simple decir, pero requiere de nosotros un sacrificio de nuestra parte, vivir esa simplicidad. Lo que se hace difícil es querer vivir algo diferente de lo que es simple, ¿no? Es porque es tan simple que uno quizás subestima el poder desta simplicidade. Existe essa palavra, subestima? Subestima. É o poder da simplicidade. Então, por exemplo, outro ponto que eu quero falar é sobre a mulher que tem seu esposo incrédulo. Eu estou segura que todos vocês já platicaram com alguém que chega na igreja e quizás tem até um tempo na igreja e se põe confusa porque meu esposo não cambia, eu estou triste porque já se vão anos que eu estou buscando e que nada passa e uno se entrega uma tristeza, uma ansiedade, uma raiva quizás, um rancor. E como solucionar isto? Inês, tão simples, pero muitas pessoas se põem confusas e subestimam essa simplicidade. Qual? Tan simple como la mujer santifica al marido incrédulo, ¿no? A través de su silencio, de su ejemplo como mujer de Dios, ¿no? Exactamente. Muitas das vezes não necessita falar muito, o testemunho de ella habla por si solo, ou seja, hasta isso é sencillo. Sim. Que às vezes uno pensa que tenho que falar, que tenho que ensinar, que tenho que dizer, predicar e todo predicar, tempo para ele, verdade? Pero às vezes testemunho de uma palavra sencilla que ela põe por obra e seu marido incrédulo vê esta diferença, vê esse cambio em ella, chama a atenção e faz com que ele também se entregue, né? Você sabe que uma vez eu li um livro secular, há muitos e muitos anos, que dizia: o que você hace, habla tão alto, sona tão alto que eu não escuto o que você me habla. Então, em outras palavras, quer dizer, seu exemplo habla mais que suas palavras, não? Então, por isso que o apóstolo Pedro disse: a mulher que tem seu esposo incrédulo, ganhe
Gane sem palavra alguma, porque seu bom comportamento é capaz de fazer isto. Seu silêncio, por supuesto, que não é um silêncio com rancor, um silêncio com amargura em seu rosto, não, um silêncio de confiança, um silêncio de que sabe que Deus está obrando, não? Não, e temos aquele versículo também que diz que a mulher sábia edifica seu hogar. E qual é essa sabedoria? É viver nessa simplicidade, é dar o testemunho dentro de sua casa, é a vezes fazer uma comida que a ele gusta simplesmente, a vezes é deixar a casa arreglada, as coisas como a ele gusta, e a vezes tu hasta diz, não, eu hago todo, por ele não reconhece, pero tu parte está sendo hecha, e vai chegar um momento que ele vai reconhecer porque estás fazendo o que Deus lhe pide para ser. E sabe que por vezes, eu vejo esposas que fazem para o esposo. Ela pensa que está sendo para ele, e porque ele não lhe dá um retorno, ela se põe triste, cansada, porque o tempo está se passando. Mas se uno tem em sua mente, eu estou fazendo em obediência à palavra de Deus, eu estou fazendo para Deus. É como se fosse uma oferta para Deus, como para ele. não para meu esposo simplesmente. Então, uno não se cansa, uno não mira o tempo para ver quanto tempo já se passou. Eu estou fazendo isso, eu estou casada há como que 2 anos que eu não hablo nada, pero adentro uno está gritando. Teve esse versículo, né, com que Thay leu, né, a mulher sábia edifica. Edificar é um processo, né? Edificar é uma construção. Hoje um pouquinho, amanhã depois, porque senão ela pensa assim, já amanhã tenho que vir. E não é assim, por isso que às vezes hasta desanima, não? Mas é uma construção de uma obediência diária e de um testemunho diário que ela busca dar à sua família, ao seu esposo. Então, depois de construída, porque é uma construção pouco a pouquinho, ela vai ter um testemunho grande para falar deste marido que é incrédulo, de um filho que ela necessita buscar por ele, não? Pero é uma construção, né? E nós temos isto visível na cidade que nós moramos, não? Porque quando passamos em uma calle, vemos um prédio, Um edifício. Sendo construído, e nós miramos a base, e quizás demoram tanto para que uno ponga um pouco mais, pero depois, quando passamos, depois de um tempo, já está construído. Listo. Então, é assim, é com o tempo, é um processo, e não há fé que impida que este processo aconteça. É como a mamã que se queda embaraçada, ela pode ter a fé mais grande de todas, porque hasta isto é simples, a fé é do tamanho de uma mostaça, pero ela pode ter uma fé imensa, pero ela não pode dizer, hoje estou embaraçada, e eu vou orar, vou usar minha fé, e amanhã eu terei este bebê. Não há como, porque há um processo. Ella tiene que esperar, porque en un primer momento el bebé allí nadie ve en la panza de la mamá, ¿no? Está allí como si nada, pero ella sabe que él existe. Y ella tiene paciencia para cuidarlo, cuidar a su salud, para que él venga a crecer sano, para que él venga a crecer saludable, y después empieza a aparecer, aí a gente está allí, eu veo que ella está embarazada, pero solo después de 9 meses que ella va a tener de hecho allí su promesa del embarazo en sus manos. Entonces, no hay como de hoy para mañana, no, yo quiero que eso pase. Eso nunca va a pasar. Y hasta porque si uno quiere apresar las cosas, un bebé que nace con 7 meses no es lo mismo que un bebé que nace con los 9 meses, ¿no? Tiene una deficiencia, tiene un problema, ¿no? Y a veces uno quiere adelantar la bendición, uno quiere conquistar ya luego porque no tiene la paciencia de esperar y ahí las cosas no salen de la manera que deberían de ser, ¿no? Y mira este ejemplo sobre el niño. Cuando la señora, la muchacha está embarazada, ella recibe un exame que está escrito que ella está positivo, está embarazada. Ella cree sin ver. Sin ver, exato. Pero ella cree en essas palavras. Pero como não creer em lo que está escrito? Mesmo sem ver. Pero está escrito. Hay que tener fé. Sí. Y hasta isso é sencillo, porque a fé comparada a um grano de mostaça que é tão pequenito, chiquito, né, comparado às outras semillas, não?
Pero imagina cada dia ella ponendo essa semilla e juntando. Imagina um montão de semillas de mostaza juntas. É mais evidente. Então, imagina cada dia ela sembrando essa semilla, né? Então, é algo que não tem como não sair bem, no, né? E falando de semilla também, hasta quando vamos sembrar uma semilla em la tierra, ponemos tierra em cima dela e não la vemos mais. Por uns dias, como vamos não? estar seguros de que essa semilla vai crescer e vai volver a uma planta, um árvore e ter flores e frutos, se não estamos allí cuidando? Pero eu sembro e estou segura que ela vai crescer algo, seja um árvore de naranja, de manzana, seja o que seja. Eu sei que ela vai crescer. Isso. E eu tenho paciência para esperar ver aquela semilla volver-se um árvore. E ¿no? mientras espera, uno tem que fazer sua parte. Sí, que es, como se habla essa palavra? Regar? Regar. Sim, la semilla. Regar. Então, é desse modo simple que uno vai ver o milagre em sua casa, em seu matrimônio. E regar a vezes todos os dias, todos não é os dias. Olvidar-se, porque senão a semilla se muere, Sim, não? não olvidar que vai vir todas as estações. Sim, exato. Todas as fases, pero a semilla está aí bem sembrada e vai florescer, né? Que uno vai ter que cortar as hojas secas, que uno vai ter que, a vezes, cortar allí para que ella venga a crescer mais forte. E isso é em nossa vida com Deus, não? E quizás quem nos escuta pense, meu esposo não é incrédulo, é da igreja, mas eu tenho problema com ele, porque por vezes minha esposa se queda callado, não quer falar muito, eu hablo com ele não me contesta. E, por vezes, isso se torna um problema na vida de uno. Que uno se olvida da simplicidade dos pensamentos e se entrega à complexidade dos pensamentos. Ele não me ama. Não, quizás esteja me traicionando. E uno se entrega a estes pensamentos, quando, em realidade, ele está na presença de Deus. Sua vida está na presença de Deus. Os dois estão buscando a Deus. Deus tem o controle de todo. Então, qual é a sua parte para que você não perca sua paz? Decida ter pensamentos simples. Quizás ele está cansado. Quizás ele esteja passando por algum problema em seu trabalho, um dia mal. Quem não tem? Pero, desafortunadamente, as pessoas se entregam a um pensamento que lhe traz problema, ao invés de pensar um pensamento simples. No, y pensamientos es una cosa que hace estábamos hablando antes, ¿no? Que justo Ini comentó del Espíritu Santo. Había una muchacha también en la iglesia que ella al buscar el Espíritu Santo venía de su día de estudios y tal, cansada, con hambre. E ela disse, Senhora, eu sei por que eu não recebo o Espírito Santo, porque sempre que eu estou buscando, eu penso o que eu posso comer quando chegue em minha casa. E são coisas que, de hecho, nossa carne nos está pedindo. Minha pança dia está llena de hambre, está vazia se eu tenho hambre, pero a diferença de uno pensar, porque pensamos em comida, pensamos em problemas que enfrentamos, seja en la búsqueda del Espíritu Santo durante todo nuestro día. Siempre vienen malos pensamientos o buenos pensamientos, pero nuestra mente piensa. Sí. Eso es una cosa que también no podemos cambiar. Sea cuando uno tiene o no el Espíritu Santo, los pensamientos están allí. Solo que la diferencia es cuando uno se entrega a los malos pensamientos en momentos que no debemos nos entregar, o buenos o malos, ou então resistir a que não é momento de pensar isso agora, ou então não aceito pensar nisso agora, e ponto, usar a fé. É cambiar o pensamento, porque temos esta liberdade no espírito. Este poder, como falamos no último podcast. Sim. Temos nossa alma em nossa mão. Podemos tomar a decisão que queremos, não? E saber que esses pensamentos vendrão e não há como detê-los, não? Pero há como filtrá-los. Então, hasta isso a palavra nos ensina a pensar em tudo que é puro, tudo que é bueno. Então, quando eu tenho esta mentalidade, essa sensibilidade da palavra que nos ensina a ter pensamentos puros e buenos, então eu filtro o que é malo e rechaço esses pensamentos e mantenho em meu coração o que é puro e bueno, né? Sim. Outro tema também é quando uno comete um erro. Então, muitas vezes a pessoa se llena de culpa e sigue se golpeando, quizás espiritualmente, haciendo-se sentir-se a pior pessoa. Por supuesto que o pecado nos hace sentir vergüenza, pero é simples solucionar isto. Eu não estou dizendo acá que você pode pecar
pedir perdão e entrar como se fosse um costume de fazer isto. Não, não, de forma alguma. Nós estamos falando de uma simplicidade, pero é simples de compreender, pero há um esforço para praticar esta simplicidade. Então, quando uno peca, por exemplo, e uno se entrega a um montão de regras, quizá eu vou fazer um monte de ayuno, eu estou lendo, orando 5 vezes ao dia, pero uno sigue sentindo aquela sensação de culpa e uno não consegue sair de esto. Pero es tan simple. Sí, hasta porque Jesús dijo a la mujer adúltera, vaya y no peques más. Punto. Simple assim. Simple assim. Por isso, eu penso que é tão simples que as pessoas pensam, não pode ser. Não é possível. Não é possível. Quando habla, dejando as coisas que para trás se quedaram, ou seja, já atrás, não? Sim. Uno não tem mais como volver e segue adelante. Não tem por que estar já tendo remordimento, não? De coisas que já passaram e que não tem como volver com o tempo. Sim. Então, é de aqui adelante, não? Que decisão já foi tomada? Para Assim, Deus não sencillo. existe o pior pecado, o mais grande pecado, não. Existe a pessoa que quer perdão. Sim. Que está dispuesta a receber este perdão de ele e viver essa simplicidade da obediência da palavra. El cair é del homem, pero levantar é de Deus. Então, Sim. Ele nos ajuda, né? Sim. E hablamos do tema espiritual, pero também há necessidade de praticar essa simplicidade em nossa vida secular. Por exemplo, é possível escutar uma mulher que diz assim, mira, eu tenho tanta coisa para fazer, não dou conta de tudo que tenho que fazer, não dou conta de minha casa, de meu trabalho, de meu filho, de meu esposo. Minha vida está como se habla? Un desorden. Desordem. De patas al aire. Que devo ser como se fosse uma coisa muitíssimo complicada de organizar. Pero é tão simples. Busque priorizar o que é prioridade. Se você quer tratar todo em sua vida como prioridade, por supuesto que uno vai sentir-se assim. É como estávamos falando da construção. Sim. É pouco a pouquito que vai se construindo até se tornar algo bonito. Então, é a pessoa tomando, né, pouco a pouquito, decisões que vão eleições por exemplo, que vão levar a uma boa construção, né? Sim, a um por bom exemplo, testemunho. se uno tem uma amiga, le chama, mira, eu queria hoje tomar um café com você. Vamos sair? Pero você sabe que seu esposo está em casa ou seu filho lhe necessita para fazer um trabalho de escola. Uno tem que parar, simples assim, para se organizar a vida e não ter problemas. É simples assim. Para e pensa, que é o mais importante? Sim ou não? E há Sim. coisas que só uno pode fazer. Há coisas que podemos delegar, que podemos pedir ajuda. Pero esta coisa da prioridade, né? Tem um versículo que habla, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão añadidas. Ou seja, há uma lista de prioridade. Primeiro, meu Deus, primeiro vou a buscá-lo, buscar sua guiança, sua direção, depois vem sua vida com Deus, né? Sua comunhão. E aí entra a família. Ou seja, se essa pessoa não tomar tempo para estar com sua família, quem vai estar? Sim. Se ella é a esposa, se ella é a mamã, se é ella que está aí para construir e edificar esse hogar, não tem como delegar isso a outra pessoa, aunque seja um pariente ou uma amiga. Sim. Hasta porque no se puede construir un techo si uno no construyó primero las vigas, ¿no? Sí. Porque no va a servir de nada la construcción, ¿no? Y a veces, por ejemplo, está entre el dilema, tengo que salir con esta amiga, tengo ropa para planchar, tengo mis hijos para ayudar, tengo la comida que cocinar. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que es la comida que va a llegar el marido, va a necesitar Sí. comer. Después, quizás tal vez sea ayudar a los hijos. Ok, y después sería planchar, porque si no, no voy a tener que ponerme. Y después, en mi tiempo libre, entonces, visito a mis amigas, ¿no? Sí. Entonces, uno va organizando de acuerdo realmente a la prioridad, ¿no? Uno tiene que entender que yo no puedo querer hacer primero lo que mi carne quiere o lo que mi O que dá cuerpo quiere. satisfação. Lo que da, claro, lo que da satisfacción a uno, lo que sería más cómodo para uno y después lo demás, ¿no? Hasta porque quando uno subestima essa simplicidade desta organização em sua vida, uno depois terá que lidar com a culpa, porque você vai ver seu filho crescer, pero você não estuvo cerca dele.
Então, uno vai ter que encontrar com este sentimento mais allá, em la frente, se diz? Mais allá. Então, uno terá este sentimento, mira, porque eu não atentei, mira, eu não participei, eu não me recuerdo. Isto é um sentimento muito desnecessário que uno senta, pero para que isso suceda, uno tem que fazer esta eleição simples. Déjame ver o que é prioridade. O casamento, o matrimônio é o mesmo. Se uno pensa, não, minha amiga, hoje tenho ganas de não fazer nada, estou muito cansada, quero sair. Ok, hoje, amanhã, e depois esse esposo vai quedando de lado, assim se diz, hasta que ela vai enfrentar problema. E depois terá que solucionar lo que este não era problema. para ser complicado. Sim, não? porque tão simples, haga seu papel. Você casou, então agora cuida de seu esposo. Tuvo hijo, então cuide de seu hijo. E a vezes a pessoa reclama, queda reclamando de coisas que dia ela sonhou em ter. E hoje ela tem uma responsabilidade com sua casa, com seus filhos, esposo, com as roupas, porque ela tem uma família. Que antes ella sonhava em ter, quizás, ¿no? Sí. Entonces, porque creo que todas as mulheres, nosotras cuando niñas, hasta era nuestra distracción era fingir que teníamos una familia, marido, Uma casa, una casa, um sí. muñeco como se fuera niño. Sí, un bebé. Entonces, cuando uno tiene que ya estamos adultas y tenemos una familia, a veces complicamos una cosa que siempre soñamos un día. Sí. Entonces, es de verdad, simplemente tenemos que poner como prioridad nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, porque sí vamos a tener tiempo de disfrutar de otras cosas, con amigas, con familia, sea con quien sea, ¿no? Então, não subestime estas coisas sencillas que estamos falando. Uma oração, volver-se à palavra de Deus. Está passando por um problema, ao invés de quedar-se confusa, triste, preocupada, busquem a palavra, porque você vai encontrar uma ensinança simples que você será capaz de pôr por obras, assim. Pero eu quero terminar este podcast lendo com vocês 2 Coríntios 11, versículo 3, que diz: pero temo que assim como a serpiente com sua astúcia enganou a Eva, vuestras mentes sejam desviadas de la simplicidade e pureza de la devoção a Cristo. A mim me encanta todos os versículos, por supuesto, pero esto me encanta porque é verdade. O diabo sempre vai trabalhar para que uno se afaste, se aleje desta simplicidade, porque é nesta simplicidade que uno tem paz, porque uno logra hacerlo. Todo o que está escrito uno é capaz de hacerlo, porque Jesus jamais poderia pedir algo. Pediria algo Que uno não podia ser. Então, vuelva-se a esta simplicidade, busque a palavra de Deus. Exatamente isso que você está necessitando hoje. Em seu matrimônio, existe uma palavra que lhe ensina como actuar. É com seu filho, existe uma palavra. E sempre, sempre muito simples. Então, quizás este seja o momento que você está aí confusa, sem saber por onde começar. Quizás este seja o início de todo. Regresse à simplicidade de Cristo. ¿Ustedes querem falar alguma coisa para terminar? El yugo del Señor Jesús es leve. Sí. A veces nosotros lo ponemos pesado, quedamos afligidos por nada, porque en realidad es leve, no precisa ser algo pesado, algo complicado. Y si está complicado. pesado, no viene de Él. Entonces, vuelve hacia Él para que sea leve, ¿no? E uma marca muito real da simplicidade de Cristo é a paz. Quando uno está em obediência a esta simplicidade, uno tem paz, ¿ok? Então, para terminar, hable de nuestras redes Nosotros sociales. estamos en las redes sociales, pueden encontrarnos en Instagram, en Pod con Ellas, y en YouTube y en Spotify pueden buscarnos como Podcast con Ellas, ahí están todos nuestros episodios. Active la campanita, coloque me gusta y siempre va a estar recibiendo todos nuestros episodios. Então, por aqui nos quedamos. Um beijo a todas.